Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre as orações coordenadas. Há dois tipos, a sindética e a sindética. A sindética é aquela que é ligada por conjunções coordenativas ou locuções coordenativas que estabelecem diferentes sentidos para as orações. As orações coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que estabelecem um contraste entre duas orações. Um exemplo é: ela sabia que a prova seria difícil, porém estava preparada. Ou seja, era difícil, mas ela estava preparada. Ou, quando o Lucas saiu da entrevista do emprego, estava confiante. No entanto, quando ele saiu, recebeu uma ligação da empresa e descobriu que não tinha conseguido. Então, a gente esperava que ele conseguisse o trabalho, mas ele subverte, já que ele não conseguiu. Agora nós vamos para as orações coordenadas sindéticas aditivas. As orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que elas transmitem uma ideia de adição, de soma para a oração. Os conectivos que coordenam as orações, principalmente as orações aditivas, são e, nem, não só, mas, também, mais ainda, como, assim, enfim, entre outros. Alguns exemplos são: chegamos à praia e nadamos. Como vocês podem perceber na frase, o e, ele está conectando essa frase e ele dá essa noção de adição. Ou não faz, nem deixa ninguém fazer. Agora vamos falar sobre as alternativas. As orações alternativas são aquelas que enfatizam uma escolha dentre as opções existentes. Na tabela, podemos observar ou, ora, quer, seja, são algumas das conexões que podem estar presentes entre as frases, dando aquela questão da escolha. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Fale agora ou cale-se para sempre. Vou falar com ele, quer você queira, quer não. Então, podemos observar que nestes exemplos, nessas frases, há a questão das palavras-chave que nos dão a questão de escolha. As orações coordenadas sindéticas conclusivas são aquelas que expressam conclusões, ou seja, são aquelas que encerram a dedução ou conclusão de um raciocínio em relação a um fato expresso na oração anterior. Os conectivos que coordenam as orações coordenadas sindéticas conclusivas são logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente e entre outros. Alguns exemplos são adolescentes, logo irão reclamar. Cheguei atrasada, portanto terei que aguardar que me chamem novamente. Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não pode comer ainda. Orações coordenadas sindética explicativa. As orações coordenadas sindéticas explicativas, elas expressam uma explicação sobre algo que já foi citado anteriormente. Os conectivos que coordenam as orações explicativas são isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que, pois, enfim. Alguns exemplos que nós temos dessa oração é: descemos do carro porque o trânsito estava parado. Ou, ela não atende o telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Como podemos perceber nessas três orações, elas voltam, entendeu? Então, descemos do carro porque o trânsito estava parado. Então, por que nós descemos do carro? Porque o trânsito estava parado. Então, eles pegam uma coisa que já foi citada anteriormente. As assindéticas não possuem um conectivo, ao contrário das sindéticas. Havia se passado. Tudo que ela conhecia tinha desaparecido.
Ou seja, aí a gente tem uma vírgula separando, não uma conjunção. Nunca te conheci, mas sempre te amei. Esse é um exemplo de oração coordenada assindética, pois não possui um conectivo.